Bom pessoal, professor Fábio mais uma vez, tá? E a gente vai dar continuidade ao estudo dos protozoários, falando sobre um filo chamado filo dos ciliados ou macilofora. Então na apostila de vocês vão poder ter textos falando sobre os ciliados ou maciloforas. É importante que vocês leiam, tá? Por mais a gente vai falar das principais características, tá? Então, dentro do filo dos ciliados ou maciloforos, nós vamos encontrar protozoários que vão se locomover através de estruturas que nós chamamos de cílios. Para vocês entenderem melhor, eu vou mostrar aqui um slide. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho desse slide. Tá aqui. Esse protozoáriozinho, ele é chamado de paramécio. Ele tem o formato de uma sandália, de um sapato, né? Mas o importante é que vocês percebam que na superfície da membrana do paramécio nós vamos encontrar numerosos cílios, estruturas de locomoção, tá? Em meio aquático. O paramécio ele vive em ambiente de água doce, tá? E ele se locomove através desses batimentos ciliares. Os cílios também podem ser usados para, de certa forma, movimentarem partículas de alimento em direção à região aqui representada pelo número 4, que nós chamamos de citostoma, que é como se fosse uma abertura, uma boca, tá? Então, vamos só falar um pouquinho sobre o paramécio e depois mostrar mais alguns exemplos de ciliados. Então, vamos lá. Aqui a gente tem número 4, essa abertura, tá? Por onde vai entrar partículas de alimento, normalmente são substâncias orgânicas ou micro-organismos que o paramécio se alimenta. Então ele entra através do citostoma, vai em direção a uma região mais afunilada, representada aqui pelo número 5, que nós chamamos de citofaringe, tá? E a citofaringe se comunica diretamente com o citoplasma. Então a partícula de alimento, quando chega dentro do citoplasma, vai se associar ao que nós chamamos de um lisossomo, tá? A partir do momento que a partícula de alimento se associa ao lisossomo, forma uma estrutura chamada de vacúolo digestivo. E dentro do vacúolo digestivo vai acontecer a digestão intracelular, tá? O paramécio vai digerir a sua partícula de alimento. Uma vez esse alimento tenha sido digerido, as sobras, tá, terão que ser eliminadas. Então, o vacúolo digestivo ele vai migrar em direção à membrana citoplasmática, tá, até uma região representada pelo número 7, que nós chamamos de citopígio. Tá? Esse citopígio é um pequeno poro, um pequeno orifício, por onde vai haver a saída dos restos de alimento ou dos alimentos não digeridos por parte do paramécio. Outras estruturas importantes a falar do paramécio, representado aqui pelo número 8, tá? Que é o chamado vacúolo contrátil. Tá? O paramécio apresenta dentro do seu citoplasma em torno de 2 vacúolos, tá? Contráteis, e a principal função dos vacúolos contráteis é retirar o excesso de água de dentro do corpo do paramécio. Então eles estão constantemente bombeando, né, o excesso de água de dentro para fora. Tá? Outra estrutura bem curiosa, ou uma das estruturas mais curiosas do corpo do paramécio, é aqui representada pelo número 2 e o número 3, tá? Que é o 2 é o macronúcleo, que é um núcleo muito grande, tá? E tem também um micronúcleo. Ambos são núcleos, tá? Só que o macronúcleo, que é esse maiorzinho aqui, ele está relacionado com a função vegetativa, com o controle das atividades do corpo do paramécio, tá? E o micronúcleo, vocês vão ver futuramente, que vai estar relacionado com a parte da reprodução. O paramécio, ele tanto pode se reproduzir de maneira assexuada por bipartição, como de maneira sexuada por conjugação, tá? E o micronúcleo ele vai participar ativamente desse processo de troca de material genético entre 2 paramécios que vão se
reproduzir de maneira sexuada por conjugação. Por mais, eu vou mostrar alguns outros representantes, tá, do grupo dos ciliados lá na apostila de vocês. Então tá aqui. Deixa eu ver se dá para riscar aqui com a caneta. A gente tem esse outro ciliado de vida livre, tá, que nós chamamos de euplotes. Temos esse outro aqui, ó, ele também é um ciliado, tá, não dá dando para ver bem os cílios que ficam bem aqui, ó, essa regiãozinha superior, tá. Esse ciliado é chamado de vórtice ou vorticela, tá, lembra um vórtice. Aqui tem um dedinho, tá, e também aqui nós temos o stentor. Ele parece muito com a vorticela, mas tá, o nome dele está aqui, ó, o stentor. É também um outro representante da classe dos ciliados, o Marciophora. E temos também, gente, dentro do filho dos ciliados, representantes parasitas. Aqui a gente tem um Balantidium coli. Só vou fazer um círculozinho. Não está dando para ver bem os cílios na superfície da membrana, mas eles também são ciliados, tá? E o Balantidium coli é um parasita do intestino humano, causando em nós uma espécie de desenteria, tá? E chamada de balantidiose. Aqui acima na apostila de vocês tem mais ou menos um esquema da reprodução sexuada por conjugação, mas isso a gente vai explicar lá no final do assunto do representante da classe dos protozoários, tá? A gente vai falar só sobre a reprodução de protozoários, onde vocês vão ver claramente como é que um paramétro se reproduz de maneira sexuada. Vou parando a aula por aqui e vou passar a explicar os dois últimos filos, que é o filo dos flagelados do Mastigophorus e o filo dos esporozoários. Infelizmente não deu para colocar nessa apostila, mas nós vamos estudá-los com mais precisão no assunto de protozoose. Até o próximo vídeo.